Bocão News, iniciamos hoje o Debate Salvador. Um momento onde traremos candidatos a vereadores de Salvador sobre a mesma temática para falar também sobre assuntos diversos da nossa cidade, já que esse ano é um ano de eleições. Hoje aqui no nosso estúdio temos Lucas, do PT, e Aleluia, do DEM. Olá, leitores do Bocão News, meu nome é Alexandre Aleluia, eu sou do Democratas e sou candidato a vereador agora em 2016. Olá, leitores do Bocão News, eu me chamo Lucas, sou militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores, também candidato a vereador nesta próxima eleição. Bom, vou apresentar então as regras do nosso debate. Teremos dois blocos, um bloco de temas variados, então a gente vai falar sobre educação, mobilidade urbana e assuntos referentes à temática dos dois, que é a juventude. Cada um terá 3 minutos para responder a cada pergunta que fizermos. E teremos também um segundo bloco, que é um bloco de perguntas gerais, e aí cada participante terá 3 minutos para falar sobre a sua temática, da sua plataforma de eleição aí. Então, logo depois, cada um terá 1 minuto para fazer uma pergunta, um para cada um, e depois mais 1 minuto dessa resposta. Em seguida, então, teremos mais 1 minuto de considerações finais e faremos o encerramento do nosso debate. Vamos começar então pela educação. Atualmente no Brasil se discute o Escola Sem Partido, que é um projeto que de certa forma restringe o debate ideológico nas escolas. Eu queria saber então dos candidatos qual a importância do debate político na escola que eles veem. Olha, primeiro temos que explicar realmente o que é Escola Sem Partido. Antes de considerar a Escola Sem Partido um mero projeto de lei, Escola Sem Partido é muito mais do que isso. É um movimento. Eu considero um movimento político. A Escola Sem Partido surgiu há mais de uma década com o presidente do instituto, da ONG, que leva o mesmo nome, Escola Sem Partido, se chama Miguel Najib. E eu estou trazendo essa bandeira para Salvador. Hoje, nossas escolas se transformaram em centros de militância. A política realmente tomou conta da educação clássica, digamos assim. O objetivo primordial da educação deve ser transferir conhecimento. Lógico, nada inibe, nada impede que o professor tenha algum debate, tenha alguma discussão. O que a gente pede é que isso seja colocado com isenção. O que a gente pede é que várias vertentes de pensamento sejam colocadas para o aluno. O aluno possa saber as mais diversas linhas de pensamento. Isso que a gente pede, é coisa simples. O projeto de lei é o seguinte, é um simples cartaz em toda a sala de aula que coloque os deveres do professor. Deveres como respeitar os valores morais, os valores religiosos e até ensinamentos sexuais que venham dos pais. O pai, nesse contexto, o pai, a mãe, a família, deve estar em primeiro lugar nas orientações. A escola deve respeitar. Outro dever do professor é colocar as diversas linhas de pensamento em um debate, em qualquer debate. Muito se fala que seria impossível uma escola sem partido porque não existiria isenção de um professor. Isso é uma premissa falsa. Isso parte do pressuposto marxista, ideológico do PT e dos partidos afins, ligados, que consideram que toda pessoa, todo indivíduo é ligado a um interesse de classe, a um interesse ideológico. Isso é uma falácia. É sim possível termos uma pessoa isenta, uma pessoa que tenha objetivos morais, sublimes, morais, de realmente passar a melhor educação possível. Eu acho que isso que a gente busca resgatar, muito mais que um projeto de lei, é um movimento político que procura dar sentido, dar noção ao pai. Eu acho que o essencial é isso, que o pai possa levar seu filho na sala de aula, olhe o cartaz e saiba dos seus direitos. Olha, tudo que está aqui, na verdade, já existe na lei. O que eu consigo ter, olhando para esse cartaz, é apenas um sentido de conscientização. É isso que é um projeto simples e não tem muito por que ser contra. Tá bom. É muito simples. Escola Sem Partido, na minha concepção, não passa de uma aberração ideológica de direita, conservadora, que pretende
censurar professores, pretende inibir o debate político nas escolas. E aí, essa coisa da neutralidade é muito importante, que a gente não consegue vivenciar isso. É impossível uma pessoa ser neutra naquilo que ela faz, seja no jornalismo, seja na escola, seja na sua igreja. As pessoas têm valores, as pessoas constroem valores na vida que passam e compõem essa ideologia. Falar que o Escola Sem Partido visa inibir a ideologização das escolas é exatamente o contrário. Quer implantar uma outra ideologia da escola, que é a ideologia do conservadorismo, que está aí tão em alta no mundo, né? Vide as eleições americanas, onde o Donald Trump aparece aí como fenômeno, e o Bolsonaro aqui no Brasil, que acaba tendo alguns adeptos. O que o Escola Sem Partido quer é bolsonarizar a política brasileira. É tratar mulheres, negros, gays, lésbicas, travestis como os diferentes e sem permitir que esse debate, que é tão importante para a construção de uma sociedade que seja capaz de conviver tranquilamente todos e todas com suas diferenças, com suas dificuldades e com os seus, digamos, suas preferências, sejam políticas, sejam sexuais, sejam religiosas, e o Escola Sem Partido é exatamente o contrário disso. Quer fazer com que a gente continue aprendendo na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Como eu me pergunto que faremos uma aula sobre a ditadura militar, o golpe militar de 64, sem tratar de política. Me pergunto se querem que continuem chamando o golpe de 64 de revolução. Quero saber como debateremos a Revolução Francesa nas escolas sem falar de política, sem falar dos ideais da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da fraternidade. Enfim, o Escola Sem Partido visa censurar, inibir, tornar o cidadão um robô, uma máquina que só pense, que só absorva conhecimento. E a gente entende, eu entendo particularmente, que a educação precisa ser para formar cidadãos, para formar a cidadania da cidade, da cidade e do Estado. E para concluir, eu quero dizer que a gente precisa se mobilizar muito para enfrentar o Escola Sem Partido, porque é um projeto que traz, lá no fundo, não é um mero cartaz, como tentam dizer. O projeto é, de fato, a impregnação na escola do conservadorismo político, ideológico e religioso tão presente ainda na nossa sociedade. O próximo tema é mobilidade urbana. Na verdade, a Prefeitura de Salvador recentemente aprovou, os vereadores aprovaram a proibição do Uber na cidade. E eu quero saber a opinião de cada um, se vocês concordam com essa proibição. Lucas. Primeiro, eu considero que o prefeito Assemineto, nessa questão do Uber, como em outras questões da cidade, se demonstrou mais uma vez autoritário e não muito afeito ao diálogo democrático com a cidade. O Uber é uma realidade nas grandes cidades do mundo. No Brasil, em São Paulo, por exemplo, o prefeito Fernando Haddad fez uma regulamentação que garante, inclusive, que o Uber recolha impostos para a cidade. Aqui em Salvador, por uma questão de classe política ali, de categoria política, que é intimamente ligada, todo mundo sabe que em Salvador os taxistas têm uma relação íntima com o carlismo de há muito tempo, né? Por variadas razões, sobretudo porque foram eles que forneceram os alvarás lá atrás, em outros períodos aí, em outras gestões, mas o prefeito deveria ter aberto consulta pública, o prefeito deveria ter chamado a cidade para conversar sobre a mobilidade urbana, que é um tema tão caro à cidade, que tem grandes problemas, e se não fosse, por exemplo, as grandes intervenções que o governador Rui Costa e anteriormente o governador Jacques Wagner faz na cidade, a mobilidade já estaria muito pior. Mas digo isso com a certeza de que a Câmara de Vereadores de Salvador errou ao aprovar a proibição do Uber. Errou porque não conversou com as pessoas. Errou porque não abriu o diálogo com a cidade. Fez só e apenas só para fazer à vontade a alguma categoria ou algum vereador que seja dono de alvará ou não. Enfim, creio que devemos estabelecer em Salvador a cultura do diálogo, a cultura da conversa com as pessoas, a busca da população para saber da população o que ela pensa, o que ela acredita, deixa daquele projeto que está em discussão na cidade. Não é com o autoritarismo, não é com a falta de diálogo, não é com vai ser do meu jeito, acabou, que nós vamos resolver os problemas da cidade. Creio
que o prefeito Assemineto é incapaz porque tem uma tradição autoritária, porque remonta ao autoritarismo numa roupagem mais nova. Acho que devemos combater essa cultura do autoritarismo para estabelecer a cultura do diálogo, a cultura democrática. Aleluia. Olha, primeiro eu tenho uma enorme admiração pelo prefeito Assemineto. Hoje não é à toa que é considerado o melhor prefeito do Brasil, né? O melhor prefeito das capitais. Uma aprovação excelente de 85%. E eu enxergo esse tema da seguinte forma: o prefeito agiu com prudência. Eu acho que um dos maiores, se não o maior, a maior virtude na política de um gestor, de um grande estadista, é ser prudente, é agir com cautela, é escutar as pessoas e procurar olhar os impactos das mudanças. Eu acho que isso que é o caminho, esse que é o caminho, e esse foi o caminho procurado pelo prefeito. Antes de ir para uma regulamentação, eu acredito que foi tudo muito rápido. Ele quis escutar as pessoas, ver os impactos que isso causaria e agiu e preferiu a cautela. Agora, muito me espanta um candidato do Partido dos Trabalhadores, que é um partido ligado ao Foro de São Paulo, ligado a ditadores, ligado a pessoas como Maduro, como no então Chávez, pessoas não muito afeitas à liberdade econômica, defender algo como Uber. A gente realmente é um paradoxo. A gente não consegue conceber isso, porque eu acredito na liberdade econômica. Eu acredito que as pessoas devem ser livres para trabalharem, para serem felizes. Esse que é a minha visão sobre política, não só economia, como tudo, né? Moral, as pessoas têm que ter liberdade. Isso que eu defendo. E eu sou muito simples. Nosso arcabouço legal não permite outra coisa que não seja a regulamentação. Então vamos fazer da melhor forma possível, né? E sempre com cautela, sempre com prudência, que é como o prefeito conduziu até agora. Conversando com as pessoas. Isso que é importante. Tem um minuto aí. Então, Ok. Vamos falar agora de serviços essenciais para a cidade. Há mais ou menos 1 ano e meio a Prefeitura fez a licitação do transporte público e agora, no final da gestão, começa a licitação da limpeza urbana. De que forma vocês acham que esses serviços públicos poderiam ser otimizados na nossa capital? Olha, primeiro é notória a melhora no serviço, no trânsito da cidade. A gente pega a cidade há 4 anos atrás, melhorou muito. Muitas obras estruturantes, medidas como o bilhete único, o Domingo é Meia, o Salvador vai de bike. O prefeito conseguiu colocar o metrô realmente para andar. E isso conduziu da melhor forma possível. Agora, não só isso, eu acho que a ordem foi fundamental. Eu acho que hoje é uma cidade com ordem. Antes não tínhamos ordem. Realmente era um caos. Víamos lugares, cartões postais com uma barra repleto de carros estacionados de maneira errada. E hoje a cidade realmente flui, o trânsito melhorou muito e o transporte público também melhorou. O que eu enxergo, a melhor maneira de se conduzir os serviços públicos é ter previsão jurídica, né? Segurança jurídica. As empresas que entram devem saber o que vai acontecer e isso também foi construído ao longo dessa gestão. Hoje temos realmente uma previsão do que vai acontecer e o caminho é um só, funcionar em parceria com a iniciativa privada. E é isso que tem acontecido. Eu enxergo que hoje a cidade mudou, a cidade foi renovada, a cidade é outra. Temos o prefeito Assemineto com uma gestão moderna, eficiente e uma gestão jovem. Isso que a gente vê hoje em Salvador. Realmente Salvador é outra cidade. Hoje nós temos orgulho de ser Salvador, orgulho de estarmos em Salvador, orgulho de falarmos para os turistas, olha, Salvador mudou. Isso que é importante. Salvador hoje é outra. Vai. Eu gostaria de morar na cidade da propaganda do prefeito Assemineto, que já foi aqui propagada pelo candidato do Democratas à Câmara Municipal.
Quem anda em Salvador sabe que a cidade não é nada disso. Que ele falou e que o prefeito tanto propaga e tanto gasta com publicidade para tal. O que houve na cidade, de obra estruturante, todo mundo sabe quem fez. Foi o governador Rui Costa. Ainda hoje publicou-se no Jornal da Metrópole que obra G em Salvador é obra do governo do estado. Basta olhar para a cidade e ver que a mobilidade urbana, o pouco que melhorou, é fruto da intervenção do governo do estado. É fruto da Pinto de Aguiar, é fruto da Orlando Gomes, é fruto do metrô, que eu não entendi quando o candidato aqui disse que o prefeito botou o metrô para andar. Não consigo entender como é que botou o metrô para andar. Esses dias o governador fez uma denúncia que eu considero gravíssima, que foi 10 meses para se liberar um alvará para a construção de uma passarela. É óbvio que aí está uma birra política. É óbvio que aí está o atraso da obra do metrô para garantir que aqueles seus amigos continuem ganhando dinheiro com transporte sobre rodas na cidade. O prefeito faz birra com o metrô, prejudica a população para atender interesses outros. Interesses do empresariado do transporte sobre rodas na cidade. Não é à toa que ele é obcecado por um BRT que vai fazer o trajeto Lapa e Guatemi, que é o trajeto que o metrô já faz. Ou seja, o prefeito quer agradar os seus amigos empresários de ônibus. Vamos aqui lembrar da campanha do prefeito ACM Neto. O prefeito ACM Neto disse que colocaria ar-condicionado nos ônibus. O prefeito ACM Neto disse que os ônibus teriam Wi-Fi. O prefeito inventou uma história de domingo é meia e é meia frota. Ninguém consegue pegar um ônibus no domingo. Sobre a limpeza urbana, eu não vou ter tempo muito de falar, mas considero a limpeza urbana desinteligente em Salvador. Deveria se estimular cooperativas, associações em bairros para garantir limpeza urbana, coleta seletiva e viabilizar também emprego e renda para as pessoas dos bairros. Outro tema de bastante polêmica na nossa cidade é a saúde pública. O site Bocão News recebe diariamente denúncias e pedidos, né, para melhoria da saúde pública na nossa cidade. Apesar disso, novos postos de saúde foram inaugurados aqui na cidade de Salvador, mas a saúde ainda continua com tantos problemas. Eu queria a opinião de cada um para saber o que eles acham que é a melhor forma para otimizar a saúde pública. Lucas. Bem, o prefeito ACM Neto, no que diz respeito à saúde pública, é mais uma maquiagem que ele costuma fazer. Quem anda na periferia da cidade, quem anda em Cajazeiras, quem anda no subúrbio ferroviário, quem anda no bairro da Paz, quem anda ali na região do São Gonçalo do Retiro, sabe que até o posto foi pintado, porque não se pode chamar aquilo de reforma, mas não tem médico. Não tem médico, não tem assistente social, não tem enfermeiro. Ou seja, a atenção básica que deveria ser a principal, digamos assim, a principal prioridade da gestão municipal, que é exatamente a preventiva, né, a saúde preventiva, não está sendo feita corretamente, o que acaba abarrotando os grandes hospitais que deveriam servir apenas para média e alta complexidade. Além disso, não se tem políticas na cidade do Salvador específicas para a saúde da juventude, não se tem políticas específicas para a saúde da mulher. O que se tem é apenas o engodo, a maquiagem e a velha forma de fazer política na área de saúde, que é procurar vereador, que é procurar liderança de bairro para poder garantir o atendimento. Isso nós precisamos derrotar. Nós precisamos enfrentar isso com muita veemência, com muito fervor. A saúde não pode ser moeda de troca por voto. A saúde não pode ser tapinha no ombro da liderança do bairro ou tapinha no ombro do vereador para dar requisição, porque é essa cultura que o prefeito ACM Neto ainda mantém na cidade. Quero falar aqui sobre a política, sobre a importância que se tem de se ter uma política voltada para as mulheres. Aliás, para as mulheres em Salvador, muito pouca coisa é feita. Vide as creches na cidade que não foram construídas, né? E que o prefeito não se preocupa com as jovens mulheres trabalhadoras dessa cidade. A gente tinha que ter uma política que garantisse assistência à mulher integral, com ginecologista, com outras especialidades que as mulheres precisam. Não só por serem mulheres, mas porque são mães da nossa cidade que não têm hoje, infelizmente, condição de trabalhar sem pensar que o filho esteja na rua, porque o prefeito ACM Neto não fez os investimentos devidos com 40
creches liberadas pelo governo federal, da presidenta eleita Dilma Rousseff, não, foi incapaz de construir as creches, sob o argumento de que não tinha terreno. Ora, quem anda em Salvador sabe a quantidade de terrenos que tem nessa cidade. Tanto tem que o prefeito fez uma lei agora que lhe concede vender, que lhe permite vender mais de 50 terrenos na cidade de Salvador. Não tem terreno para creche? Como não tem terreno para creche, prefeito? Olha, a saúde realmente não passa por um bom estado. Hoje temos o estado responsável por isso, tem a chamada regulação, que eu falo, a regulação da morte. Nada funciona, muitas vezes as pessoas esperam meses e meses por uma cirurgia, por um leito, e realmente a coisa não anda e muitas vezes é sujeita até a favores políticos, a chamadas, os pedidos de políticos, de deputados. Essa não é uma forma de funcionar a saúde. Eu acredito que a verdadeira saúde, encontraremos uma saída para uma boa saúde com parcerias privadas, que é exatamente o que o prefeito Assemineto tem feito com as UPAs. Hoje é o prefeito que mais inaugurou UPA em Salvador e temos realmente uma revolução na nossa saúde municipal. Não só isso, eu acredito que temos também que incentivar pequenas iniciativas privadas, pequenas iniciativas de caridade. Isso deve ser também muito incentivado. É importante termos essas iniciativas de igrejas e associações. Isso é importante para Salvador e muitas vezes isso consegue até suprir necessidades melhor do que o Estado, a Prefeitura ou o governo federal. O candidato falou aí das creches, do tal convênio que Dilma Rousseff inventou, né? Nenhuma creche, realmente, ninguém consegue fazer esse convênio, ninguém consegue inaugurar creche com esse convênio do governo federal, porque as exigências de terreno, de área, são absurdas. Ninguém encontra terreno. Isso não é um problema de Salvador, isso é um problema do Brasil todo. Isso é uma crítica notória. São exigências enormes, metragem, que não se encontra em uma grande cidade. Então, por isso que realmente não funciona. É uma falácia, mais uma falácia do governo da Dilma Rousseff, que nós sabemos que foi um desastre. Uma aprovação, tivemos impeachment com aprovação de meros 7%. Então, hoje, realmente, Salvador passa por uma revolução. Salvador passa por uma nova gestão, junto com a iniciativa privada, com UPAs, com inaugurações de UPAs. E hoje temos realmente outra saúde em Salvador. Outro tema bastante caro à juventude é a política antidrogas. Há quem defenda hoje que o modelo adotado pelo Brasil mais mata do que soluciona o problema. Eu queria saber dos candidatos qual a opinião deles. Alexandre. Olha, realmente a violência, quando a gente fala o assunto das drogas, mas eu prefiro englobar a droga como componente da nosso caos que está acontecendo na nossa violência, né? No crescimento da violência no Brasil, na Bahia e no Brasil. Eu costumo dizer que o grande problema que passa a Bahia na violência não é um problema de gestão. Não adianta ficarmos discutindo qual foi o governo que comprou mais colete ou que organizou mais a tropa. Não é isso. Eu acho que o problema é ideológico. O problema é realmente algo montado pelo PT de não combater com veemência o tráfico de drogas, os criminosos. E realmente hoje temos uma política da impunidade no Brasil. Outro grande problema no Brasil são as fronteiras. Nos 15 anos do PT, nos 13 anos do PT, tivemos realmente as nossas fronteiras abertas para o tráfico de drogas de todos esses países que são ligados ao PT aí no Foro de São Paulo que eu citei anteriormente. Hoje temos um pacto de solidariedade entre o PT e todos esses países, todas essas ditaduras de esquerda que temos na América Latina. E isso facilita muito a entrada das drogas no Brasil. Temos que combater as drogas. Eu sou irredutível com isso. Temos que combater as drogas, evitar que as drogas entrem no Brasil, evitar que as drogas entrem na Bahia
e evitar que as drogas cheguem no jovem, cheguem nas pessoas, acabar com isso. O Brasil precisa de um novo modelo de segurança, de um novo modelo de combater o tráfico de drogas. Eu concordo muito com a avaliação, com o enunciado aí da pergunta, que é que o modelo de política antidrogas que o Brasil adota até hoje é um modelo que muito mais mata do que combate de fato o tráfico de drogas. Primeiro que eu acho que essa é uma guerra que só quem está perdendo é a população jovem negra das periferias, principalmente das grandes capitais da cidade. A guerra às drogas, ela mata todos os dias. Mata jovem, negro, pobre da periferia de Salvador, da periferia de São Paulo, da periferia de todas as grandes cidades do Brasil. Eu acho que nós precisamos combater esse tipo de política, que é a guerra às drogas. Eu, primeiro, para dizer, eu sou muito franco com relação a isso, eu defendo uma política de descriminalização do uso das drogas. Eu defendo o que foi feito, por exemplo, no Uruguai, que é a legalização e o controle do uso da maconha. Eu defendo, por exemplo, que a gente pare de tratar as drogas como um caso de polícia e passe a tratar as drogas como um caso de saúde pública. É assim com o cigarro. Nós conseguimos reduzir no Brasil o índice de fumantes. Como? Ele é proibido? Você vai preso ou é morto se comprar? Não, mas com política, com campanhas educativas, com educação, você conseguiu dar uma reduzida aí no número de fumantes. As drogas não serão exterminadas. A droga é parte da civilização humana. A civilização humana convive com as drogas desde os primórdios. Não seremos nós que vamos acabar com as drogas. E essa guerra às drogas, essa política de repressão, que é essa mentalidade repressiva do candidato aqui à minha direita, e bem à direita mesmo, esse tipo de política ele só produz cadáveres. E cadáveres na periferia das grandes cidades do Brasil. Eu acho que nós precisamos ter uma outra política, uma outra concepção de política antidrogas, que é exatamente o que eu disse. É a capacidade de tratar o jovem usuário de droga, ou qualquer pessoa usuário de droga, como um problema de saúde pública, não como um problema de polícia. Você só vai acabar com o tráfico de drogas se descriminalizar o uso das drogas e garantir que as pessoas possam fazer uso da droga com controle e com assistência ali à saúde pública na medida em que for conveniente. Aleluia solicitou 1 minuto de réplica e nós vamos conceder. Logo em seguida, o Lucas terá também 1 minuto para a tréplica. Aleluia. Olha, realmente eu estou à direita aí e eu tenho muito orgulho disso. Eu costumo reagir a tudo que não presta. Então, esse é o sentido da direita, realmente reagir. Eu acredito no seguinte, é esse tipo de mentalidade do candidato que acarretou o que acontece no Brasil hoje. São 60 mil assassinatos por ano. Hoje, realmente, passamos por um caos, uma calamidade. Esse tipo de política não pode continuar. Temos que realmente reprimir a entrada da droga no Brasil. Temos que realmente reprimir a entrada da droga em Salvador, na Bahia. Temos que afastar a droga do jovem. Essa política que eu defendo, eu acho que esse é o caminho. Não só isso, mas temos também que acabar com a impunidade. Os 60 mil assassinatos a que o candidato se referiu é exatamente fruto da política que ele defende, que eu estou aqui, ao contrário dele, combatendo. Eu volto a dizer, nós vamos precisar ter uma nova mentalidade, construir uma nova forma de lidar com o uso de drogas no nosso país. Ela é parte da civilização humana. Nós não acabaremos com as drogas. O que nós vamos continuar fazendo, se manter esta mentalidade que aí está, é exatamente produzir cada vez mais cadáveres. E cadáveres de jovens negros da periferia das grandes cidades e, quiçá, das menores também, porque a droga, como disse, acaba construindo pontes aí entre outras cidades e como ela é parte da civilização, a gente, com a repressão, a gente produz as máfias. E são as máfias que matam. Quantos vocês viram esses dias, sei lá, nos últimos 2 anos, notícia de overdose? O que está matando não é o uso da droga em si. O que está matando é exatamente a repressão, o tráfico. Bom, terminamos então o nosso bloco de perguntas. E agora abrimos para um bloco
de que cada um dos candidatos vão falar por 3 minutos de um tema que eles escolherem. Vamos começar com o Lucas. Bem, eu quero chegar à Câmara de Salvador para defender a cultura do diálogo. Quero chegar à Câmara de Salvador para combater o autoritarismo que prevaleceu durante esses 4 anos. Quero conversar com a cidade sobre mobilidade urbana, quero conversar com a cidade sobre segurança pública, quero conversar com a cidade sobre a política de drogas equivocada, na minha opinião. Quero ser o candidato que defenda os direitos. Quero ser o vereador que defenda as liberdades das pessoas. Quero ser o vereador que defenda que homens e mulheres devem ter o mesmo tratamento por parte da administração pública, que devem ter os mesmos salários, que jovens negros não podem continuar morrendo nas periferias da cidade do Salvador. Quero que Salvador tenha uma educação que emancipe as pessoas. Aliás, quero que Salvador tenha uma educação que garanta que as pessoas sejam livres, que não sejam obrigadas a aprender que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ou que o golpe de 64 foi uma revolução. Acredito muito na capacidade política, da política para transformar a vida das pessoas. Acho que fora da política só há o autoritarismo, a barbárie, para fazer grandes transformações. E não é isso que Salvador espera, não é o autoritarismo que prevalece hoje em Salvador que continuará prevalecendo. Não tenho dúvida de que a eleição, agora em outubro, dará uma grande demonstração de quanto essa prefeitura fez mal à cidade do Salvador, de quanto essa prefeitura maquiou a cidade do Salvador e garantiu apenas investimentos em áreas nobres da cidade. Basta você ir na sua rua aí na periferia da cidade e saber que se chega uma iluminação, se chega um asfalto, tem que ter sido pela mão de um vereador, ou de um candidato a vereador, ou de uma liderança comunitária qualquer. Nós precisamos universalizar o acesso aos serviços públicos da cidade. Você não tem que precisar buscar um vereador, buscar uma liderança comunitária para acessar a saúde pública, para acessar a educação pública, para acessar um direito básico que é a iluminação pública, que você paga inclusive por isso. Nós queremos combater toda essa cultura da velha política, uma política que remonta o autoritarismo tão combatido por nós, por todos nós de Salvador, por todos nós da Bahia, derrotado em 2006 e que agora vem em uma nova roupagem, fazer de conta que é democrático, quando nós sabemos que de verdade continua o autoritarismo, a perseguição aos ambulantes, a dificuldade de encontrar serviços públicos na periferia e a velha maquiagem de sempre para turista ver e nada mais. Olha, sou candidato a vereador agora, esse ano em 2016. E eu tenho, nas minhas caminhadas, tenho falado muito de qual o papel do vereador na política. Tenho dito o seguinte: 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, se olharmos para a política como nasceu, só existiam cidades. Não existiam estados, não existiam governos federais, como a gente chama hoje, só existiam cidades, portanto só existiam representantes diretos. E só existiam vereadores, exatamente o que a gente fala agora. Vereador é a primeira pessoa que escuta o problema, vereador é a primeira pessoa que resolve ou procura alguém que possa resolver. Então, esse é o papel do vereador. Tenho explicado muito a importância desse voto, né? A importância dessa representação. É essencial hoje termos uma renovação na nossa Câmara, uma renovação na nossa política municipal, política legislativa, que possa realmente resgatar essa política, essa gênese da política que eu falo aqui. E tivemos sim, em 2012, tivemos a campanha do prefeito Assemineto. Foi muito combatida com dizeres como Salvador não conseguirá andar com suas próprias pernas, Salvador não conseguirá ter um prefeito não vinculado a um governador, a um presidente. E Assemineto provou que é possível sim ter uma gestão eficiente, moderna e jovem. Salvador mostrou que pode ser livre para votar em quem quiser. E Assemineto é o grande responsável por essa revolução. Eu me coloco como uma pessoa com princípios cristãos. Eu defendo a liberdade, defendo a ordem, e defendo a igualdade e defendo a autenticidade. Eu sou a mesma pessoa, procuro ser a mesma pessoa na política, em casa, nas minhas caminhadas, em qualquer lugar. Eu acho que isso que falta hoje na política, pessoas que sejam realmente a mesma pessoa.
pessoas que o eleitor possa realmente ver quem está conversando. Hoje, na política, existe aquele discurso que todo mundo quer ouvir, mas acaba querendo agradar todos, e termina não agradando nenhum, nem outro. Eu acho que isso que falta hoje é política, autenticidade, verdade. E essa é a política que eu tenho procurado fazer. Eu acho que essa é a renovação que Salvador realmente precisa. Bom, agora cada candidato terá até 1 minuto para fazer uma pergunta para o outro do tema que preferir. Vamos começar então com Aleluia. Olha, eu queria saber do candidato o que é que ele acha das diversas chapas que o governador tem apoiado. Hoje, realmente, o prefeito Assemineto tem uma aprovação extraordinária. Eu não conheço nenhum prefeito, nenhum político no Brasil que tenha essa aprovação popular. E eu acho que isso deixou a esquerda, deixou os partidos de oposição um pouco desorientados. E acabou que o governador apoia um Sargento Isidório, apoia outra candidata, e a gente vê que não conseguiu-se um consenso, não conseguiu-se montar realmente, estruturar realmente uma candidatura. Eu queria saber a opinião dele, o que é que ele acha disso? Eu creio que o governador Rui Costa é um governador democrático, um governador que tem uma base ampla e que não pode impedir que os partidos que compõem a sua base lancem candidaturas. É natural que ele vá a todas as convenções. Eu acho que isso é algo natural. As coisas... o governador não pode impor, não precisa impor uma candidatura ao conjunto da sua base aliada. O governador deixou livre os partidos para que lançassem as suas candidaturas e terá, sim, por que não, o apoio do governador. Eu sou membro da direção municipal do PT e nós do PT fizemos a opção de apoiar a companheira e deputada federal Alice Portugal, que é uma grande companheira, que tem relevantes serviços prestados à cidade, que é uma combativa companheira lá na Câmara Federal, que trará para Salvador, com certeza, um novo modelo de gestão, que é exatamente o contrário do que o candidato ao meu lado defende. Lucas agora pergunta ao candidato. Aleluia. Candidato, eu não sei se o senhor andou de ônibus na vida, se já andou de ônibus. Eu já andei muito de ônibus e conheço um pouco da realidade da cidade no que diz respeito ao transporte público. Na campanha, o prefeito Assemineto prometeu novos ônibus, o prefeito Assemineto prometeu ar-condicionado nos ônibus, o prefeito Assemineto prometeu Wi-Fi nos ônibus. Nós sabemos que essas promessas todas não foram cumpridas. O que houve foi, recalchutaram os ônibus que já existiam, que são inclusive das mesmas empresas e foram apenas pintados, e não tem ar-condicionado, e, enfim, a qualidade do transporte público sobre rodas em Salvador, que são os ônibus, continua igual ou, quiçá, pior, porque agora não tem ônibus das periferias da cidade para as áreas nobres que foram reformadas reformadas pela prefeitura. Queria saber o que é que você pensa do transporte público sobre rodas em Salvador, sobre ônibus especificamente. Olha, quando o candidato fala realmente de transporte, da mobilidade, eu enxergo que tivemos uma melhora significativa. Hoje, o transporte urbano de Salvador realmente passou por uma revolução. Tivemos medidas como o bilhete único, integração, que é algo extraordinário para a população. As pessoas podem realmente integrar as diversas modalidades de transporte. Tivemos o Domingo é Meia, tivemos modalidades novas como o Salvador Vai de Bike, tivemos o metrô, que a gente citou anteriormente, e obras estruturantes, como as novas avenidas. Eu acho que o caminho é esse. Salvador melhorou muito, e eu tenho certeza que o prefeito Assemineto quer ter total interesse em continuar melhorando. Por isso, vamos continuar no caminho certo. Bom, chegamos ao final do nosso debate, e agora cada candidato terá 1 minuto para fazer suas considerações finais. Vamos começar com Aleluia. Olha, eu falei aqui realmente da política que eu tenho procurado fazer nas minhas caminhadas. Realmente é uma nova política, uma política diferente. Eu enxergo como uma política diferente de tudo que está ao nosso alcance hoje em Salvador.
o que eu penso, essa nova forma, não é apenas um jargão. Eu acredito que precisamos realmente de políticos que tenham autenticidade, que não tenham medo de mostrar o que pensam. E eu tenho vontade de mostrar o que eu penso para quem quer que seja. E eu acredito também, não só nisso, eu acho que temos que ter o que eu chamo da política de brilho no olho. E eu tenho isso, acordo de manhã cedo com vontade de caminhar, com vontade de conhecer Salvador, com vontade de conhecer as pessoas, de saber o que as pessoas estão passando. E eu chamo isso de política do brilho no olho. Último minuto, então, para o Lucas com suas considerações finais. Quero agradecer o convite da equipe do Bocão News, parabenizar pela aposta aqui nos jovens que compõem essa equipe, são muitos, eu conheço alguns deles. Deixar aqui parabéns aí para a direção que aposta na juventude aqui também. E quero dizer que irei para essa campanha com muita garra e com muita vontade de conversar com as pessoas da cidade sobre os mais variados temas. Eu quero demonstrar o quão autoritário é o prefeito ACM Neto. Quero demonstrar o quanto ele é ligadíssimo a este golpe que alia ele, Michel Temer e o Eduardo Cunha para retirar direitos da juventude brasileira, direitos dos trabalhadores brasileiros, para retirar a possibilidade das pessoas, por exemplo, estudarem, acessarem o ensino superior público e para fazer o que ele faz aqui em Salvador, uma cidade cada vez mais segregada, uma cidade que não dialoga, que não mistura as pessoas, uma cidade que é apenas a velha maquiagem do carlismo, em detrimento dos maiores interesses da população mais pobre da cidade. A primeira edição do Debate Salvador fica por aqui. Gostaria de agradecer aos candidatos que compareceram e debateram de fato a cidade junto com a equipe do Bocão News e com seus leitores. Obrigada, leitor, por você ter acompanhado o nosso debate aqui. Fique atento ao nosso site, bocãonews.com.br, que teremos mais debates com mais candidatos a vereador de Salvador. Obrigada. Até lá.